Boa noite, galera. Hoje eu tô a milhão. E eu vou entregar simplesmente o conteúdo mais foda que vocês já viram. Porque hoje eu vou falar, cara, coisas que vocês normalmente não escutam na internet, que é muito difícil. Vai ser conteúdo rico. Eu vou falar sobre um conteúdo que barra também as pessoas de evoluírem. Eu selecionei alguns mitos aqui e que na verdade eu poderia ter selecionado centenas deles, porque existem vários. Eu selecionei 6 mitos, tá? 6? 6. Os 6 maiores mitos que eu considero que a maioria das pessoas acreditam realmente que isso é verdade, mas que isso impede elas de evoluírem. Então, e nada de errado tu acreditar. Léo, eu também achava que isso era verdade. Não tem problema. A partir de agora tu vai saber que isso é mentira e que isso realmente não funciona. Então, a live de hoje, o tema da live de hoje são os 6 maiores mitos que as pessoas te contam e que impede vocês de terem resultado. Que é mentira, óbvio, porque é um mito. Bora lá? Primeiro mito, então. Ontem, inclusive isso eu falei na live de ontem, se tu estava aqui na live, tu assistiu um pouco em relação a isso. Que é 3 séries de 10 para crescer e 3 séries de 15 para definir. 3 séries de 10 para crescer, 3 séries de 15 para definir. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem na ficha de treino lá. Agachamento, 3 séries de 15. Cadeira extensora, 4 séries de 8. E o professor maluco de vocês, sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de preparo, falou que ele tá te passando um treino para secar e definir. Só que isso não existe. Eu falei na live de ontem, galera. Não existe treino específico para definir, treino específico para ganho de massa, treino específico para emagrecimento. Todo treino é pro ganho de massa muscular. Ponto final. Não existe, não importa se tu fizer 20 repetições, se tu fizer 10 repetições, tu vai estimular o ganho de massa muscular, porque não existe diferença de um treino específico para definir ou um treino específico para o ganho de volume. Não existe. Beleza? Mas eu vou te explicar o porquê que surgiu esse mito. A gente sabe que algumas pessoas já sabem que isso é um mito, que 3 séries de 10 não faz crescer, 3 séries de 15 não faz definir, mas a gente não sabe de onde que surgiu isso. E eu vou te explicar agora. Olha que louco. Alguns de vocês já sabem, ou a maioria de vocês já sabem que eu sou atleta de fisiculturismo. E quando a gente chega próximo a uma competição, a gente entra num processo que a gente chama de definição muscular, beleza? Que é o processo que vocês querem de perder gordura, preservar a massa muscular magra, que a gente fica realmente mais definido. E a gente também passa por esse processo. Quando chega nesse processo de definição muscular, a gente reduz a quantidade de calorias. Lembra que eu falei na live de ontem? Comer uma quantidade de calorias menor do que o nosso corpo gasta, que é o famoso déficit calórico que vocês escutam eu falar tanto sobre isso aqui no meu Instagram. Então beleza, a gente está em déficit calórico, a gente está comendo uma quantidade de calorias menor. E aí o que acontece? Quando a gente quer perder gordura, a gente diminui essa quantidade de calorias e automaticamente a gente dá uma reduzida de leve na quantidade de carboidrato. O carboidrato, como eu falei na live de ontem também, por isso que vocês não podem perder a live, porque uma live vai complementando a outra. Como eu falei, o carboidrato é o nosso principal combustível, é a nossa é da onde o nosso corpo tira energia pra gente conseguir realizar um treino. Carboidrato, ele é estocado no nosso músculo e no nosso fígado como glicogênio. Glicogênio hepático, glicogênio muscular, que é o carboidrato, que é a nossa energia, é o nosso combustível. Então, a partir do momento que a gente reduz essa quantidade de carboidrato, a gente acaba perdendo um pouco de rendimento, a gente não consegue manter as mesmas cargas que a gente costuma utilizar quando a gente está comendo bastante carboidrato, mas é normal do processo. A partir do momento que a gente diminui, é como se a gente estivesse tirando um pouco de combustível do teu carro. Ele vai perder um pouco de potência, ele vai continuar andando normal, mas ele perde um pouco de potência. E por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente reduz essa quantidade de carboidrato, a gente automaticamente reduz também, na maioria dos casos, um pouco da sobrecarga. Então, por exemplo, se eu estou agachando com 60 kg de cada lado, eu entrei no processo de definição muscular e eu estou, 3 meses já nesse processo, eu estou reduzindo a cada mês a quantidade de carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia. Eu não vou conseguir manter os 60 quilos de cada lado, a não ser que eu dê um intervalo muito maior de descanso entre uma série e outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar para 50 quilos de cada lado, ao invés de usar 60, e vou aumentar a quantidade de repetições. Beleza, então pegando a linha de raciocínio, cheguei perto, no 3 meses de dieta de definição muscular, não vou conseguir utilizar a mesma carga, o que eu vou fazer? Vou baixar a quantidade de carboidrato, a quantidade de carga, não consigo manter a mesma carga. Beleza. Automaticamente eu vou estar definindo a minha musculatura. Por quê? Porque eu estou em dieta de definição muscular. Só que o que acontecia? Isso antigamente, na época do Arnold, na época dos atletas da década de 70, enfim, antigamente,
os atletas faziam o quê? Para compensar essa falta de força que vinha proveniente do carboidrato, eles aumentavam a quantidade de repetições. Então, ao invés deles fazerem 10 repetições, 12 repetições com 60 quilos de cada lado, eles baixavam para 50 quilos de cada lado e faziam 20 movimentos, 30 movimentos. E aí a galera que estava ao redor olhava, cara, eles estão fazendo 20 repetições e eles estão secando. Então quer dizer que séries altas, repetições altas, faz a gente secar e definir. Só que eles estavam definindo por causa da dieta e não pela quantidade de repetições que ele estava fazendo. Eles estavam aumentando a quantidade de repetições para compensar a falta de carga. Olha que louco. E aí quando eles estavam fora de competição, que a gente chama no processo de off-season, de bulking, de aumento de volume, que eles estavam comendo bastante, aumentam a quantidade de carboidrato drasticamente, automaticamente eles estavam com mais força e automaticamente eles conseguiam colocar uma sobrecarga maior. E o que isso quer dizer? Aí as pessoas olhavam ao redor e pensavam, cara, ele tá ganhando volume e ele tá fazendo com 60 quilos de cada lado no agachamento, séries de 8, séries de 10. Logo, séries de 10 e 8 cresce, séries de 20 define. Só que eles estavam definindo e crescendo por causa da dieta e não por causa da quantidade de repetições. De novo, não existe treino específico para definir, treino específico para o ganho de massa muscular. Todo treino é para o ganho de massa muscular. Todo treino vai gerar hipertrofia. Se tu fizer séries de 30, vai gerar hipertrofia. Séries de 15, gera hipertrofia. Então, achar que 3 séries de 10 é para crescer e 3 séries de 15 para definir é um dos maiores mitos, um dos mitos mais bizarros que tu pode acreditar. Então, isso não é verdade. Todo treino é para o ganho de massa muscular, independente da quantidade de repetições que tu for fazer. Eu vou ativar os comentários porque eu quero saber quantas pessoas acreditavam que isso era verdade. Quantos de vocês, e quem acha que isso, achava, né? Porque agora já não sabe, já acha diferente, sabe que isso que é mito. Eu quero saber quantos de vocês achavam que isso era realmente verdade. Que 3 séries de 10 era para crescer e 3 séries de 15 para definir. Quem achava que isso era verdade, escreve eu. E não tem problema, tá? Léo, eu tenho vergonha de falar que eu achava. Não, cara, não precisa ter vergonha. Legal. Então, galera, a partir de agora vocês já sabem que não existe treino específico para definir, treino específico para o ganho de massa muscular. E se o teu professor, o professor da tua academia, te passa 3 séries de 10, 3 séries de 15, cara, sinto muito te dizer, mas infelizmente tu não vai conseguir ter resultado. Na live de ontem eu falei, o músculo não sabe contar. Não adianta estabelecer o número exato de repetições. Tu precisa treinar até a falha. Treinar até a falha. E lembra o que é falha? Falha é quando a gente não tem mais força o suficiente para realizar o movimento da forma correta. Falha não é a dor. A dor é simplesmente um acúmulo de ácido lático que acontece na tua musculatura durante o exercício. Não é dor. Falha não é dor. Falha é falta de força. Beleza? Então esse é o primeiro mito. 3 séries de 10 não faz tu crescer e 3 séries de 15 não faz tu definir. Segundo mito, deixa eu tomar um gole de água. Essa aqui é foda. E é polêmico. O jejum intermitente não é a melhor dieta para perder gordura. Vou repetir. Jejum intermitente não é nem de longe a melhor dieta para perder gordura. Eu tenho certeza que tu conhece alguém que falou, nossa, eu perdi tantos quilos fazendo jejum intermitente, nossa, o jejum intermitente mudou a minha vida, nossa, o jejum intermitente é extremamente poderoso para queima de gordura. Quem te falou isso não sabe absolutamente nada do que tá falando. O jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia alimentar. Só que não adianta tu fazer o jejum intermitente e não comer a quantidade de calorias exata que tu precisa pro teu objetivo. Por exemplo, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente, existem vários protocolos, tá? Eu vou pegar o mais comum, 16/8. Significa que durante 16 horas tu vai permanecer em jejum, 8 horas tu vai usar como janela de alimentação. Então tu vai precisar fazer todas as tuas refeições dentro dessas 8 horas que é a janela de alimentação. Nas outras 16 horas, tu não vai comer absolutamente nada, 0 calorias. Só vai poder tomar café preto sem açúcar, chá sem açúcar e água, só. Nada de calorias. Tudo que tiver calorias vai te tirar do jejum. Então, beleza. Protocolo 16/8, 16 horas tu fica em jejum, 8 horas janela de alimentação. Mas isso não te garante que tu vai perder gordura. Por quê? Tu precisa ficar em déficit calórico. Por mais que tu faça o jejum intermitente, por mais que tu fique essas longas horas em jejum, tu precisa do déficit calórico. O que isso significa? Comer uma quantidade de calorias menor do que teu corpo gasta. Então,
vou pegar o exemplo que eu usei ontem, que foi o da Camila, tá? Vamos supor que a Camila gasta 2.000 calorias por dia e ela quer fazer o jejum intermitente. Beleza, passei para ela o protocolo 16/8. 16 horas a Camila vai ficar em jejum, 8 horas janela de alimentação. Se a Camila, dentro das 8 horas que é a janela de alimentação, ela comer uma quantidade de calorias maior do que 2.000 calorias, ela não vai perder gordura mesmo fazendo o jejum intermitente. Vocês conseguiram entender? Mesmo a Camila fazendo o jejum intermitente, mesmo ela ficando 16 horas em jejum, se ela comer uma quantidade de calorias maior do que o corpo dela gasta, dentro dessas 8 horas, ela não vai perder gordura, pelo contrário, ela vai engordar. Então um jejum intermitente ele não vai fazer tu perder gordura. O que vai fazer tu perder gordura é o déficit calórico, independente da estratégia que tu for utilizar. Dieta cetogênica, a mesma coisa. Low carb, a mesma coisa, tu precisa estar em déficit calórico. Jejum intermitente não faz tu perder gordura, não potencializa a queima de gordura. Ele não é mais eficiente do que uma dieta tradicional de comer a cada 3 horas. Quem te falou isso não sabe o que tá falando. O jejum intermitente ele tem benefícios? Até pode ter. Não é uma dieta... uma estratégia, ele não é uma dieta, ele é uma estratégia de dieta, não é a mais adequada para todo mundo, não são todas as pessoas que vão conseguir se adequar, e o único benefício de verdade que eu vejo é melhorar a sensibilidade à insulina, só isso. Ele não vai potencializar a queima de gordura. O jejum intermitente não vai fazer tu queimar mais gordura do que a dieta tradicional de comer a cada 3 horas, beleza? De novo, o jejum intermitente não é a melhor dieta. Tu pode ter excelentes resultados, transformar o teu corpo literalmente, ganhar massa muscular e definir tua musculatura comendo a cada 3 horas ou fazendo 5 refeições no dia, não importa. Tu não precisa obrigatoriamente comer a cada 3 horas também. Mas tu entende o que eu quero dizer? Que o que vai definir se tu vai conseguir perder gordura ou ganhar massa muscular é a tua dieta. É o déficit calórico ou o superávit calórico, não é o jejum intermitente. Jejum intermitente não faz tu queimar gordura. Só pra tu entender, a gente consegue muito bem utilizar o jejum intermitente numa dieta de ganho de massa muscular. Olha que louco, se o jejum intermitente fosse para perder gordura, se o jejum intermitente queimasse tua gordura, não faria sentido tu utilizar essa mesma estratégia num processo de ganho de volume. Concorda comigo? Porque numa estratégia de ganho de volume, tu quer aumentar a tua massa muscular. Se o jejum intermitente ele faz tu perder a gordura, como é que tu vai utilizar essa mesma estratégia num ganho de massa muscular? E é possível, é difícil pra cacete, porque tu precisa comer todas as quantidades de calorias que tu precisa dentro de uma janela de alimentação. E quando a gente tá num processo de ganho de volume, a gente precisa comer muito. A galera que é ectomorfo aqui, que são aquelas pessoas com metabolismo extremamente acelerado, dificuldade de ganho de massa muscular, sabe do que eu tô falando. Ganhar peso é muito difícil, ganhar volume é muito difícil. Então imagina tu comer, sei lá, 4.000 calorias de comida limpa, nada de comer pizza, nada de comer doce, em 8 horas, em, sei lá, 3 refeições, 4 refeições. Cara, é muita comida. Então por isso que não é tão indicado utilizar a estratégia de jejum intermitente num processo de ganho de volume. Por isso que as pessoas utilizam quando elas querem perder gordura, mas não que o jejum intermitente vai potencializar essa queima de gordura. Vocês conseguiram entender que o jejum intermitente não faz tu queimar mais gordura? Vocês conseguiram entender? O jejum intermitente não é mais poderoso do que uma dieta convencional. Ele não vai fazer tu perder mais gordura. Então, galera, se alguém falar pra ti, cara, eu tô fazendo uma dieta muito foda, dieta de jejum intermitente e tô perdendo muita gordura. E aí, sabe o que tu vai falar? Tu vai falar, óbvio que tu tá perdendo gordura, porque tu tá em déficit calórico mesmo sem tu saber. Então, essas pessoas que utilizam a estratégia de jejum intermitente e estão perdendo gordura é porque elas estão em déficit calórico. Mesmo sem calcular, sem querer, elas estão em déficit calórico, não o jejum intermitente. Terceiro mito. Eu quero saber das mulheres agora. Quem aqui quer ter a cintura mais fina? Quem de vocês tem o desejo de ter a cintura realmente mais fina? Esse que eu vou te falar agora, esse mito, é cometido por muitas mulheres que querem ter a cintura mais fina e infelizmente não conseguem. O terceiro mito é fazer exercícios oblíquos ou achar que os exercícios oblíquos afinam a cintura. Qual é o sentido da gente pensar isso? O exercício oblíquo faz a gente afinar a cintura. Só que pensa comigo, o exercício oblíquo não é um exercício como qualquer outro? Sim. A gente não tem a fase de alongamento e contração assim como em qualquer outro exercício? Sim. Assim como a gente tem no agachamento, a gente também tem no exercício oblíquo, correto? Correto.
A gente utiliza a sobrecarga? Em alguns casos, sim. Então, se ele é um exercício como qualquer outro, por que algumas pessoas fazem exercícios oblíquos achando que vão queimar a gordura da cintura, a gordura afinar a cintura, e quando elas fazem o exercício de agachamento, elas querem que o glúteo cresça? Léo, realmente não faz sentido. Vocês concordam comigo? Que algumas mulheres fazem exercícios oblíquos, ou homens também, tá? Achando que vão diminuir a cintura, quando na verdade elas estão fazendo o contrário, elas estão estimulando o ganho de massa muscular. Então fazer exercícios oblíquos não vai fazer tu afinar a cintura, pelo contrário, vai fazer tu hipertrofiar essa musculatura. Porque como é um exercício como qualquer outro, a partir do momento que tu estimula o alongamento e contração com sobrecarga, tu vai aumentar a tua massa muscular, independente do músculo que seja. Então exercícios abdominais não fazem tu queimar gordura. E exercícios oblíquos, se tu fizer com sobrecarga, tu vai aumentar a tua cintura e tu não vai diminuir, porque ele é um exercício como qualquer outro. Se tu faz uma elevação lateral, o teu ombro vai desenvolver. Se tu faz um supino, o teu peitoral vai crescer. Se tu fizer uma cadeira extensora, o teu quadríceps vai crescer. Se tu fizer elevação pélvica, o teu glúteo vai crescer. Por que quando tu faz o exercício oblíquo, tu quer que a tua cintura afine? Não faz sentido. Ele é um exercício como qualquer outro. Então se tu faz o oblíquo achando que vai afinar a cintura, tu tá dando um tiro no teu pé, porque ela vai aumentar. É um exercício como qualquer outro. Pegaram a visão? Se tu vai colocar carga, assim como tu coloca carga no agachamento, tu vai aumentar o tamanho do teu músculo, né? Tu vai hipertrofiar a tua musculatura. Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Não faz sentido tu fazer exercício abdominal achando que tu vai diminuir uma parte do teu corpo e tu faz o mesmo exercício, não o mesmo exercício, mas tu faz outro exercício para o outro grupamento muscular achando que vai aumentar. Não faz sentido. Ó, a Ser Chique falou, isso foi uma grande surpresa, não sabe, como é que é? Não sei como ninguém pensa assim, inclusive eu. Então, conseguiram pegar a visão? Às vezes parece óbvio, né? Agora que eu falei pra vocês, cara, é óbvio, Léo. É óbvio. Só que nem sempre é óbvio, né? E tá tudo certo. Ó, quer saber como é que define a cintura? Como é que afina a cintura? Existem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Primeiro, pra gente ter uma ilusão que a nossa cintura ela tá um pouco mais fina, a gente precisa desenvolver a musculatura do deltoide, do ombro e das costas. Por quê? Pensa comigo, a tua cintura tá aqui, tá? E aqui tá o teu tronco, exatamente na mesma largura da cintura. Beleza. Se tu fizer uma dieta de definição muscular, tu vai perder a gordura que tem em volta da tua cintura. Inclusive aqui nos flancos, gordura no infraabdominal, gordura na parte superior do abdômen, tu vai perder gordura como um todo, tá? Perdeu a gordura da região do abdômen, ele vai dar automaticamente uma leve diminuída. Só que algumas pessoas têm a estrutura óssea um pouco mais larga e tem quadris mais largo. Naturalmente, é da natureza, é genético, tá? É genético. Então o que a gente pode fazer? Usar essas artimanhas, essas estratégias para a gente conseguir ter uma ilusão diferente. O que a gente vai fazer? Trabalha bastante a porção medial, principalmente a porção medial do ombro, que é essa porção lateral, para dar realmente o aspecto de ombro capacete que a gente costuma falar. E quando eu falo isso, algumas meninas pensam, nossa, Léo, eu vou ficar com o ombro gigante. Não, não vai ficar com o ombro gigante, pode confiar. Mas o teu ombro vai ficar mais desenhado. E aí o que tu faz? Treina a musculatura das costas para deixar as tuas costas um pouquinho mais largas. Tu não vai ficar com uma paleta de boi Nelore, não vai ficar com as costas gigantes. Mas as tuas costas precisam dar uma leve aumentada. Por quê? Porque quando as tuas costas estão um pouquinho maior, o teu ombro mais desenhado, a tua cintura lá aparenta ser mais fina. Então a gente cria essa ilusão de cintura mais fina mexendo em outros grupamentos musculares. Olha que louco. Então, por isso que eu falo que a musculação é realmente, a gente é uma obra de arte, a gente vai esculpindo. Cara, pensa que o seguinte, é um escultor esculpindo a obra de arte dele. Beleza, o que eu preciso fazer? Bom, eu não consigo mexer mais na cintura. Ah, então eu vou aumentar um pouquinho o ombro aqui, vou aumentar um pouquinho as costas dali, porque aí dá a impressão da cintura dela ser menor. Que foda, né? É muito foda, musculação é foda. Então, algumas pessoas têm realmente a estrutura óssea um pouco mais larga, não tem como diminuir o osso, a não ser que pegue uma serra elétrica e corte, né? Acredito que vocês não vão querer isso. Então a gente usa essas artimanhas, que a maioria dos personagens de vocês não sabem. Por quê? Porque eles não têm conhecimento suficiente para isso. A maioria dos personagens não treinam de verdade, eles não estudam, eles são... Cara, me dói eu falar isso, mas é realmente verdade. A galera que trabalha na musculação,
Eu sei porque eu trabalhei anos dando aula presencialmente. Hoje em dia eu não dou mais, mas enfim, eu conheci uma porrada de personal. E a maioria deles tinha preguiça de conhecimento, eles têm preguiça de estudar, eles não colocam em prática. Então como é que uma pessoa que nem coloca em prática, não tem o mínimo de conhecimento, vai instruir outras pessoas? Então por isso que a maioria de vocês, que dependem desses instrutores das academias, não conseguem ter resultado. Porque eles passam treino de 3 séries de 10, 3 séries de 15, que eu já falei pra vocês que isso não funciona, e eles passam, e eles não sabem estruturar um treino de uma forma que tu consiga moldar o teu corpo. Olha que foda. Então tu precisa ter um olhar clínico pra isso. E é isso que eu tô passando aqui pra vocês. Tu precisa olhar o teu corpo e ver, cara, o que eu preciso fazer. Pensa que o teu corpo é realmente uma obra de arte. Ó o motoqueiro. Pensa que teu corpo é uma obra de arte. Então tu vai esculpindo. Vou botar um pouquinho de porção medial ali. É como se o exercício fosse um martelo, tá? Teu martelinho. Vai mexendo no ombro, mexe no outro ombro, mexe nas costas, pum, cintura mais fina. Léo, e se eu usar a cinta modeladora? A cinta modeladora, ela vai te auxiliar temporariamente a diminuir a circunferência abdominal, mas ela não tem o poder de lipólise, ela não vai queimar a gordura, ela vai simplesmente te ajudar a eliminar um pouco mais de líquido e vai afinar a tua cintura temporariamente. Só que não adianta tu utilizar a cinta modeladora e ficar com o abdômen relaxado, tu precisa ficar com ele contraído. Só que existem alguns cuidados para tu, quando tu for utilizar a cinta modeladora. Tu não pode utilizar durante o teu treino. Por quê? Porque ela cria uma falsa impressão de contração. O que eu quero dizer? Que ela faz o papel dos teus músculos estabilizadores de movimento. Então, ela tira um pouco da tua percepção de contração muscular. Então, tu não pode utilizar durante o treino, porque durante o treino a gente precisa fortalecer a musculatura do abdômen. Todos os exercícios que a gente for fazer, de membros superiores, membros inferiores, a gente utiliza a musculatura do abdômen em contração isométrica. Então, a gente consegue fortalecer essa musculatura. Se tu utilizar a cinta modeladora durante o teu treino, tu vai perder essa percepção de contração do abdômen e teu abdômen vai ficar fraco. Ele vai ficar... ele não vai ficar fortalecido. E aí quando tu for fazer um agachamento pesado, tu vai se lesionar. Porque os teus músculos estabilizadores, eles estão fracos. Se eles estão fracos e tu utilizar uma sobrecarga muito alta, é lesão na certa. Não pode também dormir com cinta modeladora. Por quê? Porque não faz sentido. Lembra que eu falei que a gente precisa utilizar a cinta modeladora contraindo a musculatura do abdômen? Tu não tá dormindo, tu não tem como dormir e contrair a musculatura do abdômen. Tu não tem essa percepção, tu não consegue fazer isso. Tu vai dormir e ficar com o abdômen relaxado. Então tu precisa utilizar durante o teu dia, tu pode utilizar no máximo até 6 horas por dia. Só que a cinta modeladora também não vai resolver os teus problemas. Tu precisa fazer o que eu falei, trabalhar a musculatura do ombro, trabalhar a musculatura das costas, não trabalhar de jeito nenhum a musculatura do oblíquo. Não façam oblíquos. Ah, Léo, isso cara, eu vou dar uma dica, um spoiler aqui de um exercício bizarro de oblíquo, que eu tenho certeza que alguns de vocês já fizeram ou ainda fazem, que é o seguinte. Inclusive eu já gravei sobre isso no feed. Ó, vou até levantar pra fazer. As pessoas pegam um halter e aí fazem assim, ó. Algumas pessoas fazem no crossover, outras pessoas fazem com o halter. Pega o pezinho, pega o halter e faz a inclinação lateral assim, ó. E acha que tá pegando a musculatura do oblíquo, ó. Já viram? Vocês já viram alguém fazer? Show de bola, ó. Pé, crossover, pegou a polia do cross, puxou, pum. Já fizeram, né? Só que o que acontece? Esse exercício, ele não é para musculatura do oblíquo. Esse exercício não é para musculatura do oblíquo, nem no crossover e nem com o halter. Esse exercício, ele é para a musculatura do quadrado lombar, que é uma musculatura mais interna da região do abdômen. Ele não é para a musculatura... Ele não é para a musculatura do oblíquo. Como é que a gente trabalha a musculatura do oblíquo? Fazendo rotação de tronco e flexão de tronco. Léo, então quer dizer que quando eu faço supra-abdominal, eu trabalho a musculatura do oblíquo? Sim, muito. E é o seguinte, então como é que a gente faz para trabalhar a musculatura do oblíquo? Quando a gente faz supra, quando a gente faz o infra. Por quê? Porque a gente não tem como separar a musculatura do abdômen. Tu não tem como dividir todos os movimentos que tu faz de abdominal, todos os exercícios abdominais, todas as variações, tu vai trabalhar a musculatura do abdômen como um todo. Tu não tem como separar. Ah, eu vou dar uma ênfase na musculatura do infra. Cara, tu vai dar uma ênfase na musculatura do infra, fazendo elevação de pernas na paralela ou no solo, mas isso não quer dizer que o teu oblíquo não vai trabalhar e o que teu reto abdominal não vai trabalhar.
todos os exercícios que tu for fazer, independente do movimento, vai trabalhar a parede abdominal como um todo. Então quando tu faz o supra no solo, tu tá trabalhando muito a musculatura do oblíquo, muito, só que com uma ênfase um pouco menor do que se tu fizer com uma rotação de tronco, que é o movimento principal dele. Então quando tu faz rotação de tronco, ó, deitei no solo, tá? Ó, rotação de tronco, não inclinação de tronco. Inclinação lateral, não trabalho oblíquo. Rotação de tronco, sim. Mas essa rotação de tronco eu também trabalho a musculatura do reto abdominal e a parte mais inferior do abdômen também. Por quê? Porque eu não tenho como separar a musculatura do abdômen. Pegaram a visão? Então a partir de agora, quando chegar na academia, quando a academia abrir, vocês nunca mais vão fazer esse exercício, porque isso é pagação de mico. Vocês estão pagando mico na academia. Antes de eu falar isso pra vocês, tudo bem. A partir de agora tu sabe que é pagação de mico. E aí tu vai começar a olhar para as pessoas fazendo isso e vai falar, cara, isso aí não assistiu a live do Léo com certeza absoluta. Ele tá pagando mico na academia. E vocês não vão pagar mico na academia. Eu não quero que vocês façam isso. Não quero que vocês façam isso. Então é o seguinte... Meninas que precisam afinar a cintura e já tem o quadril mais largo, já tem a cintura mais larga, não treinem oblíquo, nem com uma menor intensidade, porque como eu falei, quando a gente faz o reto abdominal, a gente já trabalha essa musculatura, não precisa mais, não precisa, não faz oblíquo. A rapaziada, os homens até podem fazer, tá? Eu faço exercício para oblíquo porque eu não preciso deixar minha cintura muito fina. Eu quero a minha cintura fina, mas eu treino de vez em quando a musculatura do oblíquo só para dar um detalhamento nessa musculatura. Mas as meninas não tem porquê. A Camila, amor, Camila, tu lembra a última vez que tu treinou oblíquo? Camila nunca treinou oblíquo. Vocês já viram a cintura da Camila? É uma cinturinha de bailarina. E ela nunca fez oblíquo. Por quê? Porque eu nunca passei oblíquo pra ela e eu nunca vou passar. Por isso que a cintura dela é muito fina. Por quê? Porque a gente faz exatamente isso que eu tô falando pra vocês. A gente trabalha fortemente a musculatura do ombro dela. A gente quer melhorar a musculatura do ombro. A gente treina a musculatura das costas. E ela só faz infra e supra abdominal. Ponto final. Ela não faz oblíquo. Por isso que a cintura dela é muito pequena. Vocês conseguiram entender? Falamos do oblíquo, quarto. Cara, isso aqui não é culpa de vocês também, tá? É culpa do professor. Quem nunca chegou na academia e o professor falou assim: fulano, agora tu vai fazer um aquecimento na esteira. Tu vai fazer 5 minutos na esteira. Aí ele vai lá e te coloca na esteira. Fulano, tu vai fazer 10 minutos pra tu aquecer os teus músculos na esteira. Quem nunca passou por isso, né? E cara, não tem fundamento. Porque olha só, o aquecimento na esteira, ele não vai preparar a tua musculatura para o treino. O aquecimento na esteira, esses 5, 10 minutos de esteira que as pessoas fazem antes do treino, não vai preparar o teu músculo para o treino. Por quê? Porque para tu preparar o teu músculo para o treino, tu precisa fazer um aquecimento específico. Como é que a gente faz o aquecimento específico? É aquele aquecimento no próprio exercício, no primeiro exercício de cada treino. Vamos supor que tu vai treinar, sei lá, fazer um treino com ênfase em quadríceps, tá? Um treino com ênfase em quadríceps. E o primeiro exercício é o agachamento. Vamos supor que a tua carga máxima seja 60 quilos. Tu não vai chegar frio na academia e colocar 60 quilos de cada lado. Por quê? Porque as tuas articulações não estão lubrificadas ainda o suficiente, o teu músculo não está preparado para receber esse estímulo e o risco de lesão é muito grande. Então tu não vai chegar e colocar 60 quilos de cada lado. O que tu vai fazer? Um aumento de carga progressivo e gradativamente. Como assim? Se a tua carga máxima é 60 quilos, tu vai chegar e vai colocar 20 quilos de cada lado e vai fazer, sei lá, 30 repetições. Dá uns 15, 20 segundos de descanso, aumenta para 30 quilos. Faz mais 20, 25 repetições. Dá mais uns 20 segundos de descanso, aumenta para 40. Depois aumenta para 50 e aumenta para 60. Ou seja, isso é o aquecimento específico. Tu vai preparando a tua musculatura para o treino, fazendo um aumento de carga gradativo. Tu não vai chegar e colocar de 20 quilos para 60. Por quê? Porque tu precisa acostumar o teu músculo. Tu precisa que as tuas articulações envolvidas precisam estar lubrificadas. E a gente faz isso fazendo bastante repetição e aumentando a carga devagarinho. Isso sim vai fazer o teu músculo estar preparado realmente para o treino pancada que tu vai fazer e não o aquecimento na esteira. Ah, não, mas eu quero fazer o aquecimento na esteira. Cara, beleza, tu vai perder 5, 10 minutos do teu dia porque não precisa fazer, e o aquecimento na esteira
ele é muito inferior em relação a benefícios do que propriamente o aquecimento específico. No aquecimento na esteira, tu vai elevar a tua temperatura corporal e acelerar a frequência cardíaca. Beleza. Só que tu consegue tudo isso no aquecimento específico. Então por que tu vai fazer o aquecimento na esteira? Por que tu vai perder 10 minutos fazendo aquecimento na esteira se obrigatoriamente tu precisa fazer o aquecimento específico depois? Não tem porquê. Todos os benefícios que tu teria fazendo aquecimento na esteira, tu vai ter fazendo aquecimento específico. E mais, além de tu elevar a tua frequência cardíaca, além de tu acelerar a frequência cardíaca, elevar a temperatura corporal, tu vai lubrificar as articulações envolvidas no agachamento, quadril, joelho, tornozelo, e tu vai aumentar o fluxo sanguíneo para a região dos músculos que tu vai trabalhar no agachamento. Ou seja, tu vai aumentar o pump, tu vai aumentar o direcionamento de fluxo sanguíneo. Perfeito, é isso que a gente precisa. Quanto maior o fluxo sanguíneo, quanto mais sangue no músculo, mais nutrientes, e o processo de hipertrofia ele fica mais otimizado. Ou seja, a gente consegue ganhar mais massa muscular. Óbvio que não é durante o treino que desenvolve a massa muscular, como eu falei na live de ontem, mas durante o descanso. Mas é proveniente do treino. O treino ele sinaliza para só depois com a dieta e com o descanso tu desenvolver massa muscular. Então aquecimento na esteira é perda de tempo. 20 minutos antes e 20 minutos depois. Cara, é perda de tempo. E outra, eu falei ontem na live, não façam aeróbico antes do treino. Não façam aeróbico antes do treino. Se teu objetivo é estética, definir a musculatura, ganhar massa muscular, não pode fazer aeróbico antes do treino, é proibido. Proibido. Por quê? Porque isso vai tirar o teu rendimento durante o treino. Não vou falar aqui porque eu falei na live de ontem, mas a galera viu que eu falei acho que, sei lá, uns 20 minutos só sobre isso. Não façam aeróbico antes do treino e não façam aquecimento na esteira, não tem porquê. A não ser que tu queira, Léo, eu gosto muito de fazer o aquecimento na esteira. Cara, então faz os teus 5, 10 minutos, mas depois tu vai ter que fazer obrigatoriamente o aquecimento específico. Então não faz sentido. Eu não sei se a galera, eu não chamaria de burro, chamaria de mal informado e de preguiçosos, tá? O que acontece? Eles recebem essa informação de alguém, porque eu tô falando dos professores, tá? Os instrutores. A maioria é tudo mal preparado. Aí eles recebem essa informação, porque o fulano disse que precisa fazer o aquecimento na esteira. Aí eles nem sabem se realmente precisa ou não, e eles vão simplesmente transmitir a informação errada. Errada, tá? Por quê? Porque é preguiça de estudar. A maioria dos meus colegas de profissão tem preguiça de estudar, eu reconheço isso, é triste. Eu brigo muito com isso, eu fico puto da cara. Por quê? Porque quem paga o pato são vocês. É vocês que vão fazer o treino ridículo que eles passam, é vocês que não vão ter resultado porque o treino não tem estrutura. Faz um teste para saber se teu professor realmente está preparado para te ajudar. Eu vou falar algumas perguntas aqui, que quando eu abrir a academia, agora depois dessa maluquice do coronavírus, tu chega e pergunta para ele. Se ele gaguejar em alguma dessas perguntas, tu já corre pro outro lado, tá? Chega e pergunta para ele assim, professor, grava essas perguntas, tá? Eu quero saber se vocês estão anotando tudo que eu tô falando, porque depois não confiem na memória de vocês. Quando acabar a live, tu vai esquecer de tudo que eu falei aqui. Então anota, pega um caderno e anota. Faz essas perguntas aqui pra ele. Professor, o que é cadência? Essa é a primeira pergunta. Anota aí pra depois tu fazer pro teu professor na academia. Professor, o que é cadência? Se ele gaguejar, tu já sabe que ele não sabe absolutamente nada sobre treino e ele infelizmente não vai conseguir te ajudar. Primeira, professor, o que é cadência? Segunda pergunta, professor, o que é estrutura de treino? Primeira, o que é cadência? Segunda, o que é estrutura de treino? Terceira, o que é ordem sequencial lógica de exercícios? O que é ordem sequencial lógica de exercícios? Qual a importância, pode perguntar assim para ele também, qual a importância da ordem dos exercícios num treinamento de musculação? Qual a importância da ordem dos exercícios num treino de musculação? Pergunta para ele, professor, me diz 15 métodos de treino que eu posso utilizar no meu treinamento de musculação para eu desenvolver massa muscular. Me diz 15 métodos de treino para o ganho de massa muscular. Outra pergunta. Professor, qual a diferença de hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática? Só essas perguntas já basta. Se o teu professor ficar vejamos bem, e distorcer o assunto, cara, corre
corre porque ele não vai conseguir te ajudar, tu vai ficar no maldito estágio platô. O Clairton, não é, moço? Acabou os personal. Por quê? Porque a galera não sabe, velho. É o básico. O básico, se tu não sabe isso, como é que tu vai ajudar os teus alunos? Como tu vai ajudar os teus alunos se tu não sabe o que é cadência, se tu não sabe o que é estrutura de treino, se tu não conhece sobre metodologia, se tu não sabe a diferença da hipertrofia miofibrilar e da hipertrofia sarcoplasmática? Como é que tu vai ajudar os teus alunos se tu não sabe isso? Isso é o básico, galera. Isso que eu tô falando não é, nossa, meu Deus do céu, que conteúdo foda. Não, isso é o básico para tu aprender a montar uma estrutura de treino. Para tu conseguir fazer com que teu aluno tenha resultado, tu precisa saber isso. Isso é o básico. Isso não é avançado, isso é o básico. O básico do básico. Olha que louco. Entende? Precisa saber isso. Perguntem para eles depois e se eles gaguejarem, tu já corre pro outro lado. Ó, a galera falando, é por isso que a galera falando que o professor não sabe de nada. E cara, é verdade, é uma realidade que a gente passa nas academias. Eu fico abismado com a falta de preparo dos meus colegas de profissão. E não é... Eu não tô falando por mal, eu tô falando porque eu quero que eles busquem informação, eu quero que eles estudem. Por quê? Porque assim eles vão conseguir ter sucesso na carreira profissional deles. E é por isso que muitos reclamam, pois é, eu não consigo ter alunos de personal, porque eu não consigo ter alunos de consultoria. Óbvio, tu não tem conhecimento, como é que tu vai conseguir ter alunos de consultoria se tu não tem conhecimento? Tu não tem a prática e tu não tem a teoria. Como é que as pessoas vão acreditar no teu trabalho? É foda, né? É foda. É foda, sabe por quê? Porque eu já dependi de professores assim. Eu já dependi de professores mal preparados também, assim como vocês. Que louco, né? Ainda bem que eu tô aqui pra ajudar vocês. Então, engulam meus conteúdos. E galera, de novo, tudo que eu tô falando aqui e tudo que eu ainda vou falar é pra tirar vocês desse maldito estágio platô. É pra vocês não dependerem mais de professor nenhum. Anota, por isso que eu falo, anota, porque tudo que eu tô falando aqui é pra vocês colocarem em prática e ter resultado de verdade. Vocês vão conseguir ter resultado de 1 ano em 3 meses com tudo que eu vou falar aqui. Mas vocês precisam anotar. E não só anotar e colocar em prática. Porque teoria por teoria é muito bonito, só que na prática a pegada é outra. Vocês só vão conseguir ter resultado de verdade quando vocês conseguirem colocar em prática tudo que eu tô falando. É muito bonito eu falar, legal, só que coloque em prática. A diferença de quem tem resultado de verdade para as pessoas que não têm resultado é que as pessoas colocam em prática. Sabe por que eu consegui ter resultado como atleta? Porque eu fui atrás e eu coloquei em prática. Não adianta eu só saber de teoria de treinamento, não adianta só eu saber de teoria de alimentação, de dieta, de suplementação, enfim, qualquer assunto que seja. Eu preciso colocar em prática. É isso que faz as pessoas terem resultado de verdade. Tomar ação. Não espera. É pra ontem a parada. Anota e coloca em prática tudo amanhã, tá? Se vocês conseguirem colocar em prática o que eu vou falar aqui amanhã, coloca amanhã. Beleza? A quinta, cara, essa aqui é polêmica e eu tenho certeza que muita gente aqui acredita nisso ainda. Então é o seguinte, quinto mito, creatina retém líquido. Quem aqui já ouviu falar isso? Nossa, Léo, eu tomei uma creatina esses tempos e, cara, eu fiquei inchado, não sei o que aconteceu, eu sei que a minha barriga deu uma inchada, eu fiquei um pouco mais retido. Será que a creatina retém líquido mesmo? Quem aqui já ouviu falar que a creatina retém líquido? Que fulana, uma amiga minha falou que tomou creatina e ela ficou inchada. Ou tu mesmo, Léo, eu tomei a creatina e eu fiquei muito inchada. Creatina retém líquido? A Andrea falou que já ouviu, a Bela também. A Gi, fiquei até com medo. A Ana disse que que sim, a Ellen também, a do Valkyria, Ingrid, show de bola. É muito louco, eu já ouvi muito. Cara, a creatina, por ela ser o suplemento mais estudado pela ciência, por ser o suplemento que mais tem estudos científicos por trás, automaticamente é o suplemento que mais tem mitos envolvendo, porque a maioria das pessoas consomem creatina, é um suplemento muito antigo e, como eu falei, ele é muito estudado, e por conta disso acaba existindo muitos mitos. E como eu falei, a maioria são mitos, né? São muitas informações erradas que as pessoas falam sobre a creatina. Show de bola. Então é o seguinte, a creatina, ela não retém líquido. A creatina não deixa ninguém inchado. Se tu tá tomando creatina e tu tá inchado, Léo, eu tomei um pouco e meu braço, eu tava com algumas veias no meu braço, tava com vascularização, eu tomei a creatina e sumiu. Isso não acontece por conta da creatina. A creatina, ela não retém líquido. Na verdade, sim. A creatina, ela retém líquido, só que intracelular.
intracelular, dentro da célula, dentro do teu músculo. Então a creatina ela retém líquido dentro do teu músculo, beleza? Vão acompanhando a linha de raciocínio. Creatina retém líquido intracelular. Isso, a Adriana falou que também dá celulite. Então, quem acha que creatina dá celulite, quem acha que creatina retém líquido, tá errado. A creatina retém líquido dentro do teu músculo. Dentro do músculo. Essa retenção que acontece fora do teu músculo, que a gente chama de retenção subcutânea, que é esse acúmulo de água que fica entre a pele e o músculo, que deixa a gente mais inchado, não é por conta da creatina, é por conta da tua má alimentação, é por conta de tu não ingerir a quantidade de água suficiente, mas não por causa da creatina. Se tu tá tomando a creatina e tu tá inchada, a tua dieta tá errada. A tua dieta não tá calculada do jeito certo. Ou tu tá consumindo muito carboidrato de alto índice glicêmico de uma forma errada. Não que o carboidrato de alto índice glicêmico seja ruim, tá? Mas tu consumir ele em excesso, isso vai acabar te prejudicando. Se tu tá consumindo sal demais, se o teu consumo de água não tá adequado, se o teu treino não tá intenso, se tu não tá fazendo exercício aeróbico e se a tua dieta tá mal calculada, aí sim tu vai ficar inchado, mas não por causa da creatina. Inclusive, só para vocês terem noção, que a creatina não deixa ninguém inchado, a gente consegue muito bem tomar creatina, utilizar a creatina numa estratégia de definição muscular, numa estratégia de perda de gordura. Então, se a creatina ela deixasse a gente inchado, a gente não conseguiria utilizar num processo de definição muscular. Concorda comigo? Porque no processo de definição muscular eu quero perder gordura e eliminar líquido. Então, se a creatina ela retém líquido e acumula gordura e aumenta a celulite, eu não poderia utilizar no processo de definição muscular, mas a gente pode. Então, no processo de definição eu posso sim utilizar a creatina. Por quê? Porque a creatina ela vai aumentar a quantidade de água dentro do meu músculo. O nosso músculo é composto 70% de água. Tá, Léo? E para que serve esse acúmulo de água dentro do meu músculo? Quanto mais água no meu músculo, mais o meu músculo está hidratado. Então, beleza. Por que a gente precisa manter o nosso músculo hidratado? Porque quando a gente mantém o nosso músculo hidratado, a gente consegue manter uma quantidade de nutrientes melhor, a gente melhora esse transporte de nutrientes, automaticamente a gente vai aumentar o processo de hipertrofia muscular, a gente vai acelerar o processo de hipertrofia muscular. Então olha que louco, quanto mais água dentro do meu músculo, melhor, mais nutrientes, mais massa muscular eu posso ganhar. Então a creatina não retém líquido, a creatina não causa celulite, o que causa celulite é dieta mal calculada. Se tu já tem tu tá tomando creatina e tu acumulou mais celulite, aumentou a tua quantidade de celulite, é porque tu tem gordura. Celulite nada mais é do que gordura. Como é que a gente elimina a gordura? Dieta de definição muscular. Eliminar gordura e retenção? Dieta de definição muscular. Famoso déficit calórico, comer uma quantidade de calorias menor. Não precisa tirar a creatina num processo de definição muscular. Na verdade, são estratégicas, tá? Tem alguns alunos que eu não utilizo creatina no processo de definição muscular, porque eu preciso que eles baixem também um pouco de peso em função de articulações, mas isso é outra estratégia. Mas via de regra, a gente pode sim utilizar a creatina no processo de definição muscular. Então creatina não deixa ninguém inchado. Creatina não causa celulite. O que causa celulite e gordura e inchaço é a dieta mal calculada. Creatina não causa cálculo renal também. Já vamos falar sobre outros mitos que envolvem a creatina, né? Alguém falou ali, Léo, creatina causa cálculo renal? Não. O que causa cálculo renal é a falta de água no teu corpo, tá? O teu corpo desidratado, desidratação. Por exemplo, uma pessoa que toma 1 litro de água por dia e tem um alto consumo de sódio e um altíssimo consumo de proteína, vai causar ou pode causar cálculo renal. Inclusive eu já tive, mas eu tive por conta da falta de ingestão de água. Se tu mantém uma quantidade de proteína alta e uma quantidade de sódio moderada, tu pode tomar, e tomando a quantidade de água adequada, tu nunca vai conseguir desenvolver cálculo renal. Por quê? Porque tu tem a quantidade de água que o teu corpo precisa. Então, para causar cálculo renal, ou seja, para tu ter esse problema, possivelmente, é porque tu não está consumindo a quantidade de água suficiente. Só que é isso aliado com a quantidade alta de sal e a quantidade alta de proteína. Não é quanto mais, então quer dizer que se eu comer muita proteína eu vou ter cálculo renal? Não. Se tu utilizar a quantidade de água adequada, não. Tá? Se tu tomar a quantidade de água adequada, por mais que tu coma, sei lá, 3 gramas quilo de proteína por dia, não tem problema nenhum, porque o problema tá na falta de água. Como é que a gente descobre a quantidade de água que a gente precisa tomar? Mais ou menos de 0,40 ml a 0,60 ml por quilo corporal. Então façam a conta aí. 0,40 ml
ou até 0,60 ml vezes a quantidade de peso. Quantidade de peso. O quilo, tá? O quilo. Quantidade de peso. Por exemplo, pessoa que pesa 70 quilos, deixa eu tomar um gole de água. 70 quilos, 0,40 ml vezes 70. Pessoa que pesa 100 quilos, 0,50 ml vezes 100. E aí vai dar a quantidade de água que tu precisa ingerir por dia. Água é vida, exatamente, Paty. 0,40 ml até 0,60 ml, que é o máximo, vezes o teu peso corporal. Pesa 60 quilos, 0,40 ml vezes 60. 0,40 vai dar, sei lá, 2,5 litros. Eu gosto de jogar a partir de 0,50 ml. Então, 0,50 ml vezes 60 quilos dá 3 litros de água. 3 litros de água por dia. E aí não tem problema tu consumir altas doses de proteína, né? Uma concentração alta de proteína. Não vai te causar cálculo renal. Por quê? Porque o problema tá na falta de água e não na quantidade que tu come de proteína. Galera, esses foram os 5 mitos de hoje e eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que muitas pessoas estavam travadas em relação a isso, estavam com medo de tomar creatina, achando que a creatina realmente causa um inchaço, coisa que não acontece. Show? Beijão no coração de todos. Vamos pro feed agora comentar qual foi a maior sacada que tu teve na live de hoje. Show?